Bom dia, meu povo abençoado. Mais uma vez viemos aqui trazer para você o grande conflito, a estratégia do inimigo. Mas antes, vamos orar? Olha, não deixe de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Assine no canal, porque nós vamos estar trazendo para vocês todas as verdades bíblicas para que nos últimos dias não sejais enganados. Há muitas fábulas, mas nós precisamos nos apegar com as sagradas escrituras. Vamos orar? Querido e amado Pai, dá-nos o entendimento e a sabedoria da compreensão da Tua Palavra, que nos inspira cada dia mais para que nós possamos fortalecer aqueles que estão fracos, Senhor. Que o Teu conhecimento venha, Senhor, ilumine nossa alma e refrigere o nosso coração. Que só a Tua Palavra seja o nosso alicerce. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O grande conflito é a estratégia do inimigo. Você já pensou como um general faz para que seu exército ganhe uma batalha? Algumas vezes você já ouviu falar sobre estratégia de guerra. Será que a Bíblia também apresenta este assunto? Este tema é impressionante. Assim como Deus tem um plano para salvar o homem, Satanás tem um plano para destruir o homem. O diabo trabalha de maneira sutil, ele faz isso por meio de outros instrumentos, dando a impressão que não é ele que faz. Isso é exatamente para tentar enganar todas as pessoas. Conhecemos um pouco mais. Ele deitou a verdade por terra e o que ele fez prosperou. Está escrito em Daniel 8, versículo 12. Esta é a estratégia de Satanás, jogar a verdade por terra. Satanás não pode jogar Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia e os 10 mandamentos por terra. Claro que não, claro que não. Mas em sua estratégia ele tenta, por meio de mentiras, enganos, confundir verdades para que as pessoas se afastem delas. Romanos 1:25 mostra-nos como Satanás tentou fazer isso. Vamos para a Bíblia? Abre a sua Bíblia para que nós possamos compreender ela. Já abriu? Chega mais perto, põe seu ouvido e presta bem atenção. Aqui em Romanos 1, versículo 25, diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente, o qual é bendito e eternamente. Amém. Amém, meus irmãos? É isso aí. Ele fez com que jogasse a verdade sobre por terra e prosperou. Mas vamos entender mais o que isso significa? Apocalipse 17, 3 ao 6, mostra a estratégia de Satanás por meio dos seguintes símbolos. Vamos lá? Abre a sua Bíblia, eu espero um pouquinho, tá? Já abriu a sua Bíblia? Podemos conferir? Apocalipse 17, versículo 3 ao 6, diz o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Esta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome de mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então viu a mulher embriagado com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo, o qual
Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Queridos, aqui João, na visão, que ele vê o céu, ele vê Deus, ele vê toda uma coisa maravilhosa. E, de repente, o Senhor leva ele para mostrar essa mulher. Quem é esta mulher na Bíblia, né? A gente sabe que Apocalipse, livros de profecias, mulher representa igreja, né? Então, aqui está dizendo que é uma igreja que tem abominações, o cálice do vinho, do sangue dos mártires, né? Então, vamos descobrir na Bíblia quem é. Uma mulher prostituta numa besta escarlate, a besta com 7 cabeças, 10 chifres, e a mulher adornada com ouro e joias, né? Nós sabemos que em profecia, 7 cabeças são os 7 montes, 10 chifres, 10 poderes, né? Mulher adornada, então quer dizer, essa igreja é adornada, né, de ouro, de joias preciosas, né? Embriagado com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus Cristo. O significado, o diabo substituiu o culto verdadeiro por o diabo substituiu o culto verdadeiro por uma falsa forma de culto. Além de um ensino enganoso quanto ao plano da salvação e ao ministério mediador de Jesus Cristo no céu. Tudo isso por meio de uma igreja, posteriormente por outras que a profecia chama de filhas. Vejamos o detalhe seguinte. A mulher prostituta é a igreja. Efésios 5, 23, 32. Né? Você quer ler lá? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Vamos ver se mulher representa a igreja na Bíblia? Abre a sua Bíblia. Já abriu? Já? Então venha comigo. Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos lá? Cabeças são 7 e 7 colinas, está escrito. 7 cabeças, 7 colinas. São as colinas de Roma. As colinas de Roma, por exemplo, a Europa moderna, ela está acentuada, o cardeal lá, o cardeal, né? Foi feito em 7 colinas, ali havia 7 colinas. Né? Mas Apocalipse 17, 9 vai dar uma pista muito interessante para nós. Vamos lá? Para que não fique só na minha fala, a Bíblia ela tem que confirmar. Apocalipse 17, versículo 9, diz assim: aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5 e um existe, e o outro ainda hão de chegar. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. Tá certo? Então, 10 chifres, 10 reinos, aqui representa a Europa na Idade Média, tá certo? A besta, reino poderoso. Uma besta quer dizer um reino poderoso, porque besta também tem o sentido de animal. E animal na Bíblia, no Apocalipse, significa reino ou poder, tá? Reino ou reinados. Então vamos para Daniel 7, 23. Abre a sua Bíblia. Daniel 7, 23. Besta. Vamos lá? O que significa? Então disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres respondem a 10 reis que se levantarão
daquele mesmo reino, e depois dele levantarão outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. Proferir palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e o santo lhe serão entregue na mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio, tá certo? Vamos lá? Vamos entender um pouco mais sobre a Bíblia? Vamos entender o que significa abominação, tá certo? Abre a sua Bíblia em Apocalipse 21, 27. Amém? Então vamos lá. Apocalipse 21, versículo 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações, mentiras, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a primeira coisa, a abominação é a mentira. Deus está falando aqui para nós, quem comete esse tipo de pecado, mentir, ou alterar, como diz, ou mudar, é mentira na Bíblia. É mentira, isso é abominação. Quem comete tal atos não entrará no reino de Deus. Vamos confirmar em Provérbio 28, 9, o que diz mais? Você já encontrou na sua Bíblia Provérbio 28, 9? Vamos conferir o que a Bíblia fala sobre abominação? Vamos lá? 28, versículo 9 diz assim: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Será abomináveis. Então, se eu pratico o ato da mentira, falo mal dos meus irmãos, se eu não coloco a palavra de Deus em prática, o que eu leio, o que eu aprendo, o Senhor diz que isso é abominação, abominações. É uma pena, meus irmãos, porque muitos pensam que está na igreja está salvo. Mas a Bíblia também vai dizer assim, naquele grande dia, muitos me dirão que pregou o evangelho, expulsou demônios. Deus vai dizer que não conhece. Então eu e você possamos tomar muito cuidado. Vamos ver o que é imundícias. Vamos ver o que significa imundícia e idolatria? Ezequiel 36, 25 ao 28. Abre a sua Bíblia, não fique só ouvindo. Se você gosta do conteúdo, transmite mais muitas pessoas, porque tem muitos irmãos que estão sendo enganados, tá bom? Então, mas que a Bíblia não deixa a gente enganado, tá? Vamos para lá? Vamos aí? Ezequiel 36, 25. Pronto? Vamos lá? Eu estava aguardando você. Então, olha, Ezequiel 36, 25 ao 28, vamos entender lá? Então despejarei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas abominações, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dai vós, ei, um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andei nos meus estatutos, guardais os meus juízes e observais. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então aqui o Senhor está dizendo sobre expressão, né? Idolatria aos ídolos e abominações, a idolatria. Tem muita gente que diz assim, eu não posso tomar estudo porque meu pastor não deixa. Não posso visitar porque meu pastor não permite. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos a um só pastor, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou um bom pastor. Como é que você está 20, 10, 15 anos na igreja e não aprende nada disso que hoje você está lendo? O que eu estou falando para vocês está aqui na Bíblia. Como é que vocês depositam a sua vida na mão de um homem? A gente pode só botar a nossa vida na mão de Jesus.
É a Bíblia, ele falou que examinais as escrituras, nelas julgaste a vida eterna. E tem muita gente com placa de igreja e só todos os dias dentro da igreja, mas o coração, a atitude humana, vamos dizer assim, não foram transformados pelo poder do Espírito de Deus. E tem gente que já tem 40 anos, 50 anos de igreja, ainda continua com os mesmos erros. Não há mudança. O que significa prostituição? Mudança da verdade e mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. A grande Babilônia. Babilônia, confusão, salvação por obra. Vamos entender lá o que significa Babilônia, da onde ela veio, como iniciou, por que este nome chegou no Novo Testamento. Vamos ver da onde saiu Babilônia e quais são as suas raízes. Gênesis 11, versículo 3 ao 7. Amém? Já encontrou? Vamos lá? Gênesis 11, versículo 3 ao 7 diz assim: E disseram uns para os outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos-los. Bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e bertume, de argamassa. Disseram: Vinde, edificaremos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos celebrar o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor diz: Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então vem cá, a Babilônia vem da Torre de Babel, ou seja, Babel, que é confusão de línguas, aonde eles, quando eram filhos de Deus, obedeciam à ordem de Deus, se tornaram filhos de Deus. Mas quando eles começaram a desobedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, eles se tornaram filho do homem. Entende como é o assunto? Você tem obedecido à palavra de Deus na íntegra, você tem feito as suas devoções dentro das Escrituras, os seus raciocínios dentro das Escrituras, deixando ela falar, deixando ela responder. Observe que nós lemos no Apocalipse, nós temos que ir para Daniel, temos que ir para Ezequiel, Provérbio, depois Gênesis, para entender Apocalipse 14. Como é que as pessoas dizem para você que vocês vivem uma nova era do Novo Testamento? Então, como é que tu vai poder responder a Bíblia do Novo Testamento se o Velho é o complemento para dar a unificação de entendimento? O Apocalipse, para entender, nós precisamos de Isaías, precisamos de Daniel, Obadias, Jeremias, Neemias, Esdras. Até Gênesis tem uma profecia. Se você não lê o Velho Testamento, você vai se tornar sempre uma pessoa levada por cegos. A Bíblia diz: como pode um cego guiar outro cego? Todos vão cair no mesmo buraco. Por isso Jesus disse: examine as Escrituras. Se você é servo, você deve examinar as Escrituras. Vamos partir para o próximo? Adornada com ouro e joia. Ouro e joia, corrupção religiosas. Atos 8, 20. Vamos para Atos 8, 20? Vamos comigo? Olha só o que Atos 8, 20 vai dizer para nós. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Queridos, você sabe que aqui tinha um mago, né?
E ele, quando viu os discípulos pregando, evangelizando, curando, ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que ficam frustradas por não receber o Espírito Santo, porque muitos dizem, se você não recebe o Espírito Santo, você não pode atuar na igreja. Queridos, aonde está dizendo isso na Bíblia? Se Jesus Cristo, quando ele se ascendeu ao céu, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador que vai convencer o mundo do quê? Pecado, juiz e da justiça. Nessas três coisas. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus, está escrito em Tiago. O que é o juízo? O juízo vindouro que virá, porque seremos temente a Deus pelo juiz que vai cair sobre a terra aos desobedientes. Justiça. Vivemos na justiça de Cristo. Andar como ele andou, falar como ele falou. Então, você só pode se batizar, você só pode se arrepender se você recebeu o Espírito. Por isso você se batizou. Por isso você deixou a velha vida, o mundo. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem traía, não trai mais. Quem era desonesto, não é mais. Então, isso é porque você recebeu o Espírito de Deus em você. E quando as pessoas tomam uma posição de dizer que você é preciso receber o Espírito, ela está tomando o lugar de Deus. E está querendo tomar o lugar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que capacita as pessoas para o ministério que o projeto de Deus desenhou para cada um de nós. Paulo vai dizer nas cartas, alguns são os apóstolos, outros são servo, outros são levita, outros são diácono, outro diaconisa. De acordo, o Espírito capacita cada um. Como é que você pode ouvir tantas heresias e continuar num lugar assim? E além disso, pedição de dinheiro, mas a palavra de Deus fechada, só confusão, fofoca, destruição. Será que você ainda não acordou? Será que você não está entendendo que já estamos ao limiar deste mundo? Jesus está aguardando você. Procure uma igreja adventista perto da sua casa. Tome estudo bíblico. Aprenda das escrituras e depois você faz a sua conclusão, tá bom? Vamos entender um pouco mais na Bíblia? Vamos lá. Mãe das meretrizes, abominações. Meretriz, igreja caídas. Por que caídas? Porque deixou de seguir as verdades da Bíblia. Porque Jesus é a Bíblia é Jesus em letra. E se não lê a Bíblia, se não ensina a Bíblia, estão aprendendo o quê? Você pode confirmar na sua Bíblia, Efésios 5, 23, Apocalipse 17, 5, abominação, Provérbio 28, 9, foi o que nós lemos lá atrás. Embriagada com os sangues dos santos e pouca da Inquisições, na época das Inquisições, mataram muitos cristãos, derramando assim o sangue dos inocentes. Vamos para Apocalipse 16:6. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 16:6. Vamos lá? Bíblia, a Bíblia ela tem que responder. Nós estamos percorrendo a Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela tem que ser o seu manual de salvação. Não é a igreja, não é o povo, é Jesus. Jesus, ele salva. 16, versículo 6 diz assim: porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Peraí. Todos aqueles que rejeitam essa verdade presente, o Senhor disse que também vai dar sangue de beber. E uma das 7 pragas é que o anjo derrama sua taça na água, no mar, e ela se transforma em sangue. Mas também está escrito que aqueles que obedecem à palavra de Deus vai ter água potátil, como aconteceu no Egito.
Vamos lá? Quando a terra foi iluminada com a glória de Deus, ou seja, quando a luz da verdade chegar a todos os sinceros que hoje estão no lugar errado, quando essas pessoas saírem do erro, então se cumprirá a escritura que diz: caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, versículo 2, tá? A igreja romana é uma mistura de paganismo, espiritismo e cristianismo. E o vinho prostituído que Satanás usa para embriagar e confundir as pessoas. Através deste poder religioso, político, que o diabo pretende alcançar o seu objetivo de jogar a verdade por terra. O conselho de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Se ele está dizendo retira dela, povo meu, é bom a gente ficar, olha, ele diz: retirai dela, povo meu, eu tenho ovelha em outro aprisco, né? Então, ou seja, e tá aí para nós estarmos conscientes do que é as obras de Deus e as obras do inimigo. Quantas nações beberam do vinho da Babilônia? Apocalipse 18, versículo 3. Vamos lá, Apocalipse 18, versículo 3. Diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, e se enriqueceram em custa da sua luxúria. Opa, peraí, então isso aqui é um poder servil religioso. Então aqueles que têm comércio, então está falando por que se embriagaram, porque se entregaram. Por isso que o Apocalipse 14 diz: aquele que receber a marca e um sinal na mão, na testa e na mão, esses beberão do vinho da cólera, da ira de Deus, porque rejeitou a verdade. Então isso se trata de um dia específico que tira Deus como criador, mantenedor, tá certo? Então vamos lá. Apocalipse, quem se prostituiu? Todos os reis da terra. Apocalipse 18, 3. E o que mais? Pelas nações foram seduzidas. Pelo que as nações foram seduzidas? Apocalipse 18, versículo 23. Diz assim, ó. Aqui tá. Também jamais em ti brilhará a luz da cadeia. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem vós de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes na terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. O que é isso? O amor ao dinheiro, o amor ao luxo, a vaidade, a dedicação às coisas do mundo mais do que a de Deus, as nossas próprias coisas. E nós estamos chegando no final, irmãos. Tanta gente está abandonando Deus, não está pregando, não está evangelizando, não está dando estudo bíblico, não está visitando, não está acudindo, mas está dentro das quatro paredes todos os dias. É uma pena. Apocalipse 17 nos revela que o diabo usaria a igreja romana e suas filhas, a igreja que saíram dela, para misturar a verdade com mentira. Muitos aceitam qualquer pregação na hora dos desesperos, seguem qualquer religião. Cuidado! Nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Você precisa seguir um caminho certo. Satanás usa essa estratégia para jogar a verdade por terra. Será que a verdade também não foi lançada por terra no seu coração? Você já se perguntou? Faça essa pergunta. Sabe que Satanás quer enganar você, mas em nome de Jesus você não será enganado. Porque agora você conhece a verdade, vai firmar-se nela e Jesus vai libertar você. Quero sair do erro, fazer parte da igreja verdadeira, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus, meus queridos. Por isso que ele diz assim, ó, examine as escrituras para que ninguém te engane.
Em Mateus ele diz assim: acautelais-vos para que ninguém vos engane, porque haverão falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, e enganarão a muitos. Por que tanta pedição de dinheiro? Por que tanta para curar precisa pagar, para alguém pregar precisa pagar, para alguém cantar na igreja de Deus precisa pagar, queridos. Você não consegue entender? Todos os dons é de Deus, não é cobrado, é dado de graça. Obviamente, quem vive do evangelho, certo? Quem vive do evangelho, obviamente, precisa sim. Mas fazer uma cura tem que cobrar. Fazer roda santa, aqueles corrupeu que acontece dentro das igrejas, um engano, irmãos. Isso não é o Espírito, isso não é a igreja. Não perca o próximo estudo que nós vamos estar trazendo para você, Deus e o grande conflito. Você vai entender como Deus trabalha o ministério dele neste mundo, que você diz, o que é que Deus deve estar fazendo? A Bíblia vai nos responder no próximo estudo. Se você gosta do conteúdo, compartilhe, tá bom? Compartilhe para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o anjo do Senhor protege e guarda cada um de vocês e um ótimo dia.